Em um 1º de maio como esse aqui no Morning Show, quando os brasileiros estavam de olho na TV, acompanhando mais uma corrida da saga de Ayrton Senna na Fórmula 1, infelizmente o pior aconteceu. Perdemos nosso ídolo Ayrton Senna e hoje, 30 anos depois, exatos 30 anos, relembramos os feitos dessa lenda brasileira e para isso recebemos o comentarista de mobilidade da nossa Jovem Pan, Alex Ruffo, que tem uma das histórias mais marcantes com o nosso ídolo. Então, realmente, vamos ouvir da fonte aqui, da voz da experiência, o cara que esteve lá e conhece o nosso ídolo Ayrton Senna, eterno Ayrton Senna. Ruffo, mestre, prazerzaço rever você agora aqui no Morning Show. Prazer ver a turma inteira aqui também. Antes de mais nada, eu tive muitas corridas ao vivo, né? E hoje, pela primeira vez, eu pude acompanhar nessa pista aqui uma prova onde eu vejo também tocando roda, disputa aí do Palumbo com o PP. Então, ele sempre em segundo. É um alinhamento total, até para trazer um pouco de bom humor, né? Nesse dia tão triste, viu, André? Voltando à história, eu vou começar de trás para frente, né? A gente estava na pista quando recebeu a notícia da morte cerebral do Ayrton. Eu fiz a largada da Curva Tosa, que é logo depois da Tamburello, tem a Villeneuve, depois tem a Tosa, que é um grampo. E você lá era fotógrafo na época, certo? Fotógrafo, eu fazia foto para a revista Autosprint, era colaborador da Quatro Rodas também. E estava na pista, eu cobri Fórmula 1 de 86 até 1999, em todas as provas, como o Nilson César aqui na Jovem Pan também. Grande Nilson. E a gente já percebeu que tinha alguma coisa errada na hora que desceu o helicóptero na pista. Não dava para ter uma visão completa, porque tem umas árvores da Tosa até a Tamburello, mas eu já voltei para a sala de imprensa. Quando eu cheguei na sala de imprensa, já tinha sido anunciada a morte cerebral, mano. Ali a gente já sabia que a situação era muito pior do que a gente imaginava. Que pro brasileiro, mano, o Ayrton era imortal. Né? Então, era um super-herói. Só um segundo, Ruffo, que a gente está de volta para você que está nos ouvindo na rádio aqui no Morning Show, falando da experiência de Alex Ruffo diante, infelizmente, há 30 anos atrás, exatos 30 anos atrás, da morte do nosso ídolo Ayrton Senna. Mas seguindo a discussão aqui com Alex Ruffo, por favor. Sim, aí cheguei na sala de imprensa depois do acidente e foi dada a morte cerebral. De lá a gente seguiu para o Hospital Maggiore, o Nilson César, Luiz Roberto, o próprio Galvão, enfim, a Betise, que era assessora de imprensa. E quando chegou no hospital, a gente teve a confirmação da morte do Ayrton. E no 9º andar do Hospital Maggiore, só 2 fotógrafos foram autorizados a subir e poucos repórteres. Subiu o Roberto Cabrini, subiu o Galvão Bueno, o Leonardo Senna, o Bira Guimarães, que era sócio, inclusive, com aquele projeto que tinha da Audi aqui no Brasil, e o Lemir Martins e eu. Lemir Martins da Quatro Rodas, e eu fotografando para a Agência Estado e também para a Quatro Rodas, para a revista Autosprint italiana. E colocaram um bloqueio, André, da sala de cirurgia, que isso no 9º andar, até o elevador que levava ao IML, tinha mais ou menos ali uns 3 metros, e eu e o Lemir a uma distância de uns 6 metros, puseram até umas cadeiras, improvisaram para a gente não passar aquela linha de cadeiras. E aí, a minha obrigação, o meu job naquele momento era fazer a foto. O Ayrton passou, coberto na maca por um lençol, ficou ali uns 3 minutos na minha frente e essa era a foto única que teria do Ayrton morto. Porque outras da pista, aquelas imagens de helicóptero distantes, tudo isso já tinha acontecido. Na hora, André... aí que eu quero congelar pra gente realmente sublinhar e dar ênfase aqui total nesse momento. O que passa na tua cabeça? E fica aquele dilema, eu vou ter talvez a foto do século, ou eu vou estar ferindo a honra e a memória do nosso ídolo. Pois é, até aquele momento, até a maca do Ayrton sair, ele coberto por um lençol, morto, naquele corredor, já tinha visto o filme, né? Não era digital, tinha filme, estava tudo ok, eu ia levantar a câmera para fazer a foto e ponto. Quando saiu o Ayrton, eu já não tive força para levantar a câmera. E passou um filme na minha cabeça muito grande, em cima de... Cara, eu conhecia o seu Milton, a dona Neide, que os pais do Ayrton. Sim. Eu conhecia bem o Leonardo e conhecia muito bem o Ayrton. Aquela foto, para mim, ela não ia ter nenhuma razão jornalística. Ela não era uma foto investigativa, ia ser só especulatória para vender jornal, uma foto muito midiática. E naquela fração de segundo eu resolvi não fazer a foto. E nunca vou esquecer. O Lemir perguntou para mim, o Lemir Martins,
bateu no meu ombro e falou: você não vai fazer a foto? Eu falei: não, resolvi não fazer, Emir. Ele segurou meu ombro, tipo, você faz muito bem. E eu não fiz a foto. Claro, quando eu desci para o térreo, eu quase apanho dos jornalistas que estavam ali. E até hoje fica isso muito polarizado, a decisão muito polarizada entre o jornalista profissional, a ética e o ser humano. Por um lado, o fotógrafo de reportagem, fotógrafo investigativo, o Palumbo até sabe muito bem, já deve ter acompanhado muito fotógrafo policial, a gente tem a obrigação de registrar o momento. É uma obrigação nossa, porque se a gente tem aquela credencial no peito, a gente está ali por milhões de pessoas que não têm oportunidade de seguir aquele momento. Por outro lado, a minha análise naquele momento foi de que aquela foto não ia acrescentar absolutamente nada. Ia ser só realmente, como eu falei antes, para vender jornal. Resolvi não fazer. Eu deixei na mão muitos veículos de imprensa, né? E me perguntam: hoje você faria foto? Depois de saber disso, ter estudado, ter conhecido as pessoas, ter escutado os comentários? Não, eu continuaria então errando e não fazendo a foto. Ou seja, para mim ali prevaleceu muito mais o lado humanista, né? Não estou querendo levantar nenhuma bandeira, mas e profissional também, se puder me defender com isso, porque a foto não ia acrescentar absolutamente nada. É uma curiosidade mórbida somente, né? Isso. Não acrescentava informação nenhuma, as pessoas já sabiam que ele tinha morrido, né? Então... O que eu escutei, mano, foi assim: você deixou de mostrar pra gente a única foto do Ayrton morto. Cara, e por que as pessoas precisam ver o Ayrton morto? Um caso que vai de encontro com esse caso, que eu acho que pra mim, aí a minha opinião, acho que é o maior testemunho da tua decência e do teu bom caráter, eu até iria além, mas no caso dos Mamonas Assassinas, por exemplo, as fotos dos corpos decepados e defenestrados é horrível e foi usado por tabloides na época à torta e à direito, não foi? Exatamente. Então, assim, foi uma decisão, eu tomaria a mesma decisão hoje, extremamente acertada. Tive a oportunidade de, alguns anos depois, encontrar seu Milton no escritório lá em Santana e pedir um favor para ele. Eu tinha um cartódromo, eu queria usar o S do Senna, estava até tentando vender na época patrocínio para a Sadia. Falei: não, o S do Senna eu acho que tem muito mais a ver com o cartódromo. E o seu Milton, naquela época, falou: Alex, conheço você muito bem, não tem problema, só vou pedir para fazer uma vistoria no cartódromo, porque a marca nossa, ela está sempre preocupada também com segurança, mas passado isso, tá tranquilo, pode usar sim, vão te procurar. Levantou da mesa, me deu um abraço e falou para mim: nunca vou esquecer o que você fez. Ele ficou sabendo pelo filho dele, pelo Leonardo, que eu resolvi não fazer a foto. Então, para mim, ali foi um prêmio. Eu sou pai hoje. Imagina esse pai tá vendo, a família tá vendo o tempo inteiro a foto do Ayrton morto. Essa foto a gente não tem. Então a lembrança que a gente tem que ter do Ayrton, na verdade, ele em vida, ele alegre, ele levantando o troféu, ele brigando, ele xingando, ele gritando nas vitórias, ele chorando muito. Eu acho que foi isso que aproximou ele do brasileiro. O Ayrton morreu, a gente até fala que é o efeito James Dean, né? Ele morreu no auge da carreira. O James Dean fez 3 filmes, ficou muito famoso e as pessoas por isso falam: morreu num carro, no Porsche, bateu... ou seja, no auge da carreira. O Ayrton a mesma coisa, no auge da carreira ele morreu e na sala da família brasileira, não fala nem do torcedor, porque existe um momento antes de Ayrton Senna aqui no Brasil no automobilismo e um depois. As pessoas acompanhavam mais o Ayrton Senna do que a Fórmula 1. Elas queriam ver o Ayrton. O Ayrton ele se aproximou do público exatamente com essa humanização dele. E a Fórmula 1 sempre foi muito fria. O maior combustível da Fórmula 1 sempre foi o dinheiro. E o Ayrton procurava mostrar que o mais importante não era isso, era alcançar a vitória. E não o sucesso, era a vitória, eram as conquistas. Uma vez eu perguntei para o Ayrton, eu tive a mesma resposta dele e do Jacques Villeneuve. Qual tinha sido a melhor corrida? Qual era o melhor momento? Ele falava: o melhor momento ainda vai acontecer. A melhor corrida é a próxima. Esses caras que olham para frente, eles têm um planejamento estratégico, não é pelo dinheiro, é pelas conquistas. O Ayrton certamente ia para a Ferrari, os tifosi da Ferrari já estavam aguardando ele já tinha declarado que depois do 4º título ele ia pensar de ir lá para Maranello. Então ele teve uma comoção na Itália pelos japoneses, a transmissão do Japão encerrou as transmissões com 2 repórteres chorando na pista, e foi a primeira vez também, André,
que eu vi jornalistas brasileiros e do mundo inteiro chorando numa sala de imprensa. Isso já tinha acontecido no dia anterior com a morte do Roland Ratzenberger. A Fórmula 1 não via uma morte desde Ricardo Paletti, em 1982, durante o GP do Canadá. Ele morreu durante uma largada e a Fórmula 1 estava muito mais segura. Então, teve esse gap de 82 a 94 que a gente não pensava mais numa morte da pista. O Ayrton, além do legado que ele trouxe, com essa motivação, com esse lado de buscar a vitória, de não aceitar nada que não fosse o número 1 e buscar excelência na vida dele profissional e pessoal, ele trouxe também segurança para a Fórmula 1. A partir de 94, os carros mudaram. Se fosse só o Ratzenberger, a gente sabe disso, não era tricampeão mundial, injustamente talvez não tivesse acontecido essa mudança. A morte do Ayrton foi uma virada de chave também na segurança de Fórmula 1. Você olha um carro daquela época, o pescoço está totalmente descoberto, o piloto está praticamente para fora do carro. Hoje, você tem o cockpit fechado até quase a parte de cima do capacete e também uma proteção que a gente brincava chamando aquela de, parece uma sandália havaiana para um caso de capotamento, mas o gatilho disso, infelizmente, foi a morte do Ayrton. Rufo, eu trago aqui só uma frase do Nelson Rodrigues, grande Nelson Rodrigues, que desde 1957 ele segue atualíssimo, né? Ele diz, abre aspas, o brasileiro gosta muito de ignorar as próprias virtudes e exaltar as próprias deficiências numa inversão do chamado ufanismo. Somos uns narcisos às avessas, que cospem na própria imagem. Essa tendência do brasileiro não cultuar os seus heróis, eu acho que está posta, mas enfim, acho que o Ayrton é uma grande exceção ao que eu considero essa regra, né? Realmente as pessoas, é o mais próximo de unanimidade como um esportista de alto rendimento, vencedor, que a gente segue dando o devido valor de modo geral. Você concorda com essa observação? Concordo totalmente com o Nelson Rodrigues e com você. Vamos que vamos. Né? O brasileiro, ele ficou muito mal acostumado também, só para acrescentar, verdade, na Fórmula 1. A gente teve em 72, 74 o Emerson, depois 81, 83, 87 o Piquet, depois 88, 90 e 91. Em 20 temporadas de Fórmula 1, 8 títulos do Brasil. Os gringos ficavam preocupados quando falava tem mais um brasileiro chegando aí. Porque, cara, quase 50% das vitórias. E sempre esses ídolos, o Emerson sempre falou isso, ele sempre foi muito mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil. A gente passou aí por um momento que eu até trouxe o Emerson aqui no Pânico, ele comentou sobre isso também. Ele teve problemas financeiros aqui no Brasil e as pessoas começaram a tirar pedra nele sem querer saber o que era, qual era o problema. Então, esquecem os ídolos. Ele é ovacionado, o Emerson, até hoje em Indianápolis. Ele vai para Indianápolis e não consegue andar. A mesma coisa o Nelson Piquet. E o Ayrton, ele trouxe uma coisa a mais ainda. Ele é admirado até pelas pessoas, isso até fora do país, que não tinham nascido em 1994. Esse legado, ele transpôs gerações. O meu filho não viu o Ayrton Senna correr e sabe a história do Ayrton, sabe a primeira vitória, sabe o que aconteceu com aquela Toleman em 84, quando ele deu o cartão de visita para o mundo, né, que era um carro ruim. Ele venceu a corrida de Mônaco, tiraram dele a vitória, o Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA, para dar a vitória para o Alain Prost. A mesma coisa quando ele venceu um Estoril a primeira vez, o primeiro título, quando ele teve a primeira vitória, que para ele essa foi uma das melhores da carreira dele, em Interlagos em 91, ele já estava buscando o terceiro título mundial e não tinha vencido em Interlagos. Então, para ele disse que a grande emoção, o grande foco era vencer à frente da torcida dele. E teve essa vitória. Meu filho sabe de tudo isso e não tinha nascido ainda até em 1994. Então, esse legado que ele traz pela emoção, a gente vê ainda, Marinho, no Japão. O boné mais vendido no Japão, isso seja um Mundial de Rally, seja uma prova do MotoGP, qualquer categoria, é aquele do Ayrton com o Banco Nacional. Então, os nossos ídolos, os nossos super-heróis, eles são muito mais valorizados, certamente fora do país do que aqui. A memória do brasileiro é muito fraca. Eu coloco só isso, à exceção, o efeito Ayrton Senna. Que as pessoas tentam entender o que é isso e não tem explicação. Foi um movimento, de novo,
de uma família, era família. Eu acordava, como todos acordavam, de madrugada para ver a pole position, e a gente também não aceitava menos do que a pole. A gente ficava muito bravo, muito chateado quando o Ayrton não cravava a pole, ou se ele chegasse segundo. Por quê? Porque ele passava essa frustração pra gente. Ele falava, cara, isso aqui não vale nada. Ele falava que o segundo local era o primeiro dos perdedores, não, a segunda colocação era o primeiro dos perdedores. E a gente entendia isso e cobrava dele a vitória. Ele tinha que vencer. É isso aí, Rufo. A gente tem que urgentemente, enquanto sociedade, se reconectar com essa face do Brasil que o mundo ama e que a gente ama que o mundo ame. Essa é a minha opinião. E eu queria só ouvir que, já finalizando essa tua baita participação, teu relato comovente, impactante aqui no Morning Show, quando que a gente pode alimentar a esperança de talvez ver um próximo brasileiro brilhando nas pistas? Cara, é Ou difícil. Tá difícil? Tá difícil, porque voltando até para o Ayrton, ele entrou na Fórmula 1 sem colocar dinheiro. Ele não foi atrás de patrocínio. Ele foi visto, isso o Piquet mesmo comentou, na Inglaterra, quando venceu tudo na Inglaterra, o próprio circuito de Silverstone ficou chamado de Silverstone, de tanto que ele vencia lá. Ou seja, viram esse cara andando. A gente não vê hoje, tem muita esperança, mas desculpem, os pilotos brasileiros estão disputando o título lá fora, que pretendem estar na Fórmula 1, tem grandes talentos, mas para vencer título, eu acho que a gente não tem ninguém no momento, porque senão esse cara já estaria arrebentando lá fora. E se esse moleque de 14, 13 anos, 16 não está arrebentando, quer dizer que nos próximos 4, 5 anos a gente não vai ter nenhum campeão brasileiro de Fórmula 1, campeão mundial de Fórmula 1 brasileiro. É isso aí, Rufo, muito obrigado pelas suas palavras.